Olá, tudo bem? Na nossa aula de estatística de hoje, nós vamos abordar o tema sobre medidas de dispersão ou de variabilidade, que é um assunto que está presente no nosso módulo 6 ou na nossa unidade 6, tá? E aí, quando a gente fala de medidas de dispersão ou de medidas de variabilidade, a gente começa tentando entender o que é, né, de fato, essa dispersão ou variabilidade que a gente está medindo. E aí a gente tem uma definição que é uma definição muito interessante, né, que a gente pode dizer que a gente entende por dispersão ou variabilidade a diferença observada entre os valores de um conjunto de dados, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia de diferença entre os valores observados, os valores medidos. E o mais importante, quanto maior for essa diferença, maior será a dispersão, tá? E isso não é algo positivo pra gente. A gente quer justamente o contrário. A gente quer dados menos dispersos, tá? O objetivo da gente aqui é fazer uma análise buscando que os dados sejam menos dispersos possíveis. E para isso, a gente começa a entender quais são as medidas de dispersão que nós vamos estudar, tá? Então, dentre todas as medidas de dispersão que nós temos, nós vamos estudar de uma forma direta a amplitude total, que nós já estudamos um pouquinho sobre ela, tá? Que tem natureza linear, a variância e o desvio padrão e o coeficiente de variação. Essas três últimas que eu citei para vocês são medidas de natureza quadrática, tá? E aí a gente vai estudar aqui essa ideia de que seria essa natureza quadrática, tá? Então vamos começar aqui a gente entendendo aonde que está a medida de dispersão, né? Como que a gente se situa com relação a essas medidas de dispersão. Então, lá na unidade 5, quando eu comecei a aula com vocês, eu apresentei uma distribuição bem semelhante a essa daqui, tá? E a gente analisa a dispersão aqui pela largura dessa curva que a gente tem. Então, quanto mais estreita for esta curva, ou seja, quanto mais pontiaguda for essa curva, menor vai ser a dispersão, tá? E é o que a gente está buscando como boas medidas estatísticas. Quanto mais larga for essa curva, mais disperso, tá? É o nosso conjunto de dados. E isso, do ponto de vista estatístico, não é algo visto como muito positivo, tá? E aí eu poderia pensar também que eu posso estar fazendo uma comparação que se eu tiver uma população ou se eu tiver uma amostra, elas tendem a ter dispersões distintas, né? A população tende a ter uma dispersão muito maior do que a amostra. É algo esperado, né? Porque a população, você está trabalhando com um conjunto de dados maior do que com relação à amostra. Então, isso daqui eu coloquei para mostrar para vocês que a gente não pode comparar dispersão quando uma parte é estudo amostral e outra parte é de estudo populacional. Não posso comparar dispersão de amostra com população, porque elas sempre vão ser diferentes, né? A população sempre tende a ter uma dispersão maior, mesmo que seus dados sejam muito precisos, do que se você estiver trabalhando com uma amostra, por essa questão lógica de que quando você trabalha com a população, você trabalha com um conjunto de dados o que? Maior, tá? E é dentro desse contexto que a gente vai estudar a variabilidade usando variância, desvio padrão, amplitude. O coeficiente de variação é um caso à parte que nós também vamos estudar. Então, vamos começar aqui. Antes da gente colocar o formalismo das definições e o formalismo matemático, essa ilustração eu acho que ajuda bastante a vocês entenderem essa questão da dispersão na sua essência, tá? Eu tenho aqui, ó, dois conjuntos de medidas, tá? Conjunto A, conjunto B. Aí, olha só o que está acontecendo aqui. O conjunto A, ele tem uma medida lá na posição 1. Ele tem 7 medidas entre o 7 e o 9.
uma medida na posição 12 e uma medida na posição 15. No conjunto B, nós temos 4 valores entre 3 e 4, um valor na posição 8, um valor na posição 9 e 4 valores entre 13 e 14. Então, o que acontece? Se a gente analisar aqui, esse conjunto A, ele tende a ter uma dispersão menor, tá? Do que o conjunto B, certo? Mas aí, olha que interessante que tá aqui esse comentário aqui do lado, olha. Embora tenha se mostrado que a amplitude do conjunto A é maior do que o conjunto B, percebe-se que a dispersão é menor nos valores do conjunto A. Ai, Érica, mas você não mostrou essa dispersão. A gente vai fazer ela aqui, essa amplitude, tá? Como que a gente vai fazer? Amplitude total. A amplitude total, nós vimos na unidade a unidade 4, se não me falha a memória, tá? Que é quando nós falamos das tabelas de distribuição de frequência. Tem no material texto de vocês também. A amplitude total, a gente calcula ela quando a gente leva em consideração o maior valor medido menos o menor valor medido. Então, vamos considerar que esses números aqui são medidas. Então, nesse caso aqui, o maior valor é 15 e o menor valor é 1. Então, eu tenho 15 menos 1, eu tenho uma amplitude total de 14, certo? Aqui, a gente tem a amplitude total para o conjunto B, tá? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. O maior valor medido, 14. O menor valor medido, 3. 14 menos 3 dá 11 pra gente. Então, se a gente olha só pela amplitude total, a gente pode dizer o seguinte, que o conjunto B, ele tem uma dispersão menor do que o conjunto A. Porque a gente não falou lá que dispersão está relacionado com a diferença entre as medidas? Então, essa diferença aqui deu um resultado menor do que no conjunto A. Pois é, a amplitude, ela não é uma das medidas mais confiáveis que a gente tem, tá? Ela é utilizada, mas ela é utilizada apenas para fins mais didáticos e para fazer algumas previsões, tá? Para efeitos de comprovação e de análise crítica dos dados, ela não é muito confiável, certo? Então, a gente calcula, mas a gente não usa ela como parâmetro para fazer alguma análise. A média, às vezes, poderia até coincidir, não me lembro aqui agora, mas eu posso fazer com vocês rapidinho, né? Vamos calcular a média, que é uma medida de tendência central, tá? Não é de posição, de variabilidade, mas ela é muito interessante. Vamos somar esses valores aqui. Então, a gente tem lá 1 mais, olha, eu tô somando para vocês aqui, aí já tô somando mais rápido pra gente poder, e aí vocês podem somar, eu estou somando todos esses valores. E aí, o que eu fiz aqui, olha, 1 mais 7, 7, porque o 7 apareceu 2 vezes, o 8 vai ser somado 3 vezes, e assim por diante. E nós temos quantas medidas aqui, ó? Nós temos, ó, conta o número de bolinhas comigo. Eu tenho 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10. Então, para esse conjunto de cima aqui, eu achei uma média de aproximadamente 8,4. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou calculando média agora. Não estou ficando doida, tá? Fiquem tranquilos. Bom, vou fazer a mesma coisa para esse aqui. Então, a gente tem 2 vezes o número 3, 2 vezes o número 4, 1 vez o número 8, 1 vez o 11, 2 vezes o 13 e 2 vezes o 14. E nós temos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 medidas também. Nós vamos ter uma média aqui, pelos meus cálculos, feitos aqui de forma rápida, sugiro que confiram, 8,7. Então, é o que a gente tem aqui, certo? Então, média
tá? Apesar de às vezes elas serem muito próximas ou até mesmo iguais, elas não são parâmetros, tá? Para ser usado como comparação ou como definição de variabilidade ou dispersão, tá? A amplitude total ela é utilizada? Sim, mas ela é pouco confiável. Por isso que nós vamos estudar a variância e o desvio padrão. E aí, se vocês olharem só para o desenho, a gente tenderia a dizer o seguinte, que o conjunto A, ele tem uma dispersão menor. O que é isso? Os dados, eles estão menos espalhados, tá? É como se a gente fizesse, isso aqui eu vou fazer de uma forma bem grosseira, mas é uma tentativa de fazer com que vocês compreendam qual é o meu objetivo aqui, ó. Se eu fizesse aquela curvinha lá, tipo um sino, é como se eu fizesse isso daqui, ó. Olha, ela tá bem aberta. Mas essa daqui, eu teria ela mais aberta ainda, olha. Porque, na realidade, eu tenho um achatamento dessa altura que a gente tem aqui. O pico dela aqui seria um pouco mais alto, tá? Então, a gente pode dizer que o conjunto A, ele tende a ser menos disperso do que o conjunto B. Mas esse negócio de você ficar assim, eu acho que ele parece que é, não é algo confiável, não é verdade? A gente precisa de números que nos comprovem, números que nos mostrem que isso realmente é o correto, né? A nossa análise está sendo feita de forma correta. Então, para isso que a gente calcula variância e desvio padrão. A variância é um dos indicadores de variabilidade mais conhecido e muito confiável, tá? Embora a gente às vezes não cite ele sempre, mas ele é citado com bastante frequência nas nossas medidas, né? Nas nossas análises. E aí, ó, tá vendo? E principalmente com trabalhos científicos na área biomédica. Para quem for dessa área aí, tá vendo um pouquinho da aplicação, da importância. E as fórmulas, né? Variância é uma medida de cálculo, é um valor numérico. E aí a gente precisa de fórmulas matemáticas. E as fórmulas matemáticas, elas são bastante, tá? Então, a gente começa com uma separação. Na literatura, a gente faz o cálculo ou faz uma análise sobre a variância ser populacional e ser amostral, tá? Ou seja, em cima da população ou em cima da amostra. E eu vou mostrar para vocês na fórmula qual é a diferença. Primeiro, para dados não agrupados, lembra lá, dados simples, tá? A fórmula que a gente trabalha é essa daqui. Xi é cada valor medido, tá? X com a barrinha é a média, ou seja, uma medida de tendência central. O N é o total de medidas que a gente tem, que é chamado também do quê? Do somatório de FI, certo? E o sigma, que é a letra grega que representa variância populacional. E a variância é uma medida quadrática, que é uma medida elevada ao quadrado. Isso quando eu estou falando de população. Então, tá explicando aqui, ó, valores observados, média e total de observações. Uma outra forma que a gente tem de calcular a variância é a variância amostral. Ao invés de eu estar usando a população, eu uso quem? A amostra. E aí, nesse caso aqui, a diferença entre as fórmulas está no denominador dessa fração. Então, notem o que vai acontecer nesse denominador. Também para dados não agrupados. Olha, o denominador é N menos 1. Tá? Continuo tendo aqui os valores observados, a média e o N sendo o total de observações. A diferença aqui agora é N menos 1. Porque o que acontece? Você tem que diminuir da população aquela parte da amostra, né? O que está sendo usada como amostra. Então, o que acontece? Eu faço esse N menos 1. A dedução matemática que justifica ou que demonstra
por que esse N-1, eu não coloquei aqui porque foge um pouco do objetivo desse curso, tá? Mas vocês encontram na literatura, vocês podem encontrar vídeos que mostrem isso aí. Então, quem tiver curiosidade pode fazer essa dedução matemática. E, além desse modelo de fórmula que a gente tem... uma coisa importante, olha só, que a literatura costuma fazer. Se é a população, eu uso sigma. Se é amostra, eu uso o S comum, maiúsculo ou minúsculo, tá? E se eu tiver aqui, cortou um pouquinho, tá? Mas aqui embaixo tem uma divisão por N, ainda tem uma fração N. É que acabou saindo, o corte foi feito aqui na hora da gravação, tá? Então, eu posso usar essa fórmula aqui, que também está no material texto de uma forma bem organizada para vocês enxergarem. Xi é cada medida e N é o total de medidas. Esse somatório aqui é a soma de todos os termos, que daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo para vocês visualizarem. Aqui também cortou, o denominador aqui seria o N-1, que é a diferença que a gente tem, né, entre quando eu falo de população e quando eu falo de amostra, a diferença básica tá no denominador. São todas fórmulas que a gente pode usar dependendo da informação que você tem, né? Se você tem a informação de média e quer calcular por essa fórmula, use. Se você quer usar essa fórmula de baixo, você chega no mesmo resultado usando a fórmula de cima, tá? Nesse caso aqui, as fórmulas são equivalentes. Então, o resultado é o mesmo. Quando você fala de variância, você pode falar de dados agrupados também. E para dados agrupados, a gente tem a fórmula que envolve agora, olha só, a frequência simples. Aqui, deixa eu fazer uma retificação junto com vocês. Isso aqui é o sigma, né? Porque eu tô falando de população, então é o sigma. E o denominador é apenas o N. Então, tá aí, ó. Valores observados, a média, o total de observações, que é o somatório de FI ou N, e a frequência simples de cada né, cada uma das classes. A variância amostral, a gente também tem a fórmula semelhante para dados agrupados, também com o diferencial em relação a quem? Ao denominador, desculpa. O denominador, quando se trata de amostra, é N-1, ok? Bom, quais são algumas propriedades que são importantes com relação à variância, para a gente poder colocar aqui? Primeira dela, tá? As unidades são ao quadrado. Porque se vocês notarem aqui nas fórmulas, é sigma ao quadrado, é S ao quadrado, tá vendo? Então, o resultado aqui vai ter uma unidade de medida que é elevada ao quadrado também. O valor da variância pode aumentar muito com a inclusão de valores atípicos. O que são esses valores atípicos? Valores bem distantes dos demais valores que a gente tem na distribuição. O valor da variância, em geral, é positivo, tá? E ele vai assumir valor zero apenas quando todos os valores tiverem o mesmo número, tá? E ele nunca é um valor negativo. Então, se quando você estiver fazendo as suas contas, você achar uma variância negativa, volte, refaça suas contas, porque tem algum erro que você cometeu sem perceber. E a variância é uma estatística muito usada pra gente, tá? E a variância, ela tem uma grande desvantagem, que é o fato das unidades de medida, né, serem diferentes das medidas originais, porque ela é uma grandeza que aparece ao quadrado. Mas isso é um problema, isso é uma limitação, isso é algo que me impeça de calcular a variância ou de usar? Não. Desde que você coloque de forma correta e que você não estabeleça comparações. Você só pode comparar variância com variância, porque duas variâncias vão ter a mesma unidade quadrática, tá? Mas para resolver esse problema da gente, para resolver esse problema da gente, o que a gente pode fazer?
a gente calcula o desvio padrão, tá? O desvio padrão é uma medida do quanto os valores se afastam da média. E ele é calculado por raiz quadrada da variância. Então, eu pego lá a variância, extraio a raiz e eu encontro quem? O desvio padrão, tá? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada do valor que eu encontro para a variância. Então, se eu estou falando do desvio populacional, eu calculo a variância populacional, seja para os dados agrupados ou não, extraio a raiz e obtenho o desvio padrão. Se eu estou falando do desvio padrão amostral, eu calculo a variância amostral, extraio a raiz desses valores, desse valor, na verdade, e eu obtenho quem? O desvio padrão amostral. Uma coisa importante é que o desvio padrão que a gente utiliza, se vocês se lembram da matemática básica, quando você extrai a raiz quadrada de um número, esse número sai como positivo ou negativo. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Isso são definições da matemática básica, tá? E no nosso caso aqui, para desvio padrão, a gente só adota o valor positivo dessa raiz, ok? E propriedades que a gente tem para esse desvio padrão que seria válido, né, pra gente. O desvio padrão é uma medida de quantos valores, né, se afastam da média. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês num gráfico para ficar mais legal. O desvio padrão é sempre positivo, a gente sempre usa ele como positivo. E eles fazem também, eles são drasticamente afetados pela inclusão de um ou mais valores discrepantes, muito distantes dos que a gente já possui na distribuição. E a unidade, a vantagem que a gente tem com relação ao desvio padrão é que a unidade dele é a mesma unidade dos valores observados. Então, pode ser usado para efeito de comparação de resultados. Vamos fazer uma interpretação do desvio padrão quando a gente está falando de gráficos, né? E de dados no formato de um gráfico. Então, para aqui eu coloquei 4 casos. Em todos os 4 casos, eu vou ter 7 medidas com a mesma média, igual a 4. Aí, vamos pensar aqui, ó. Primeiro caso. No primeiro caso, a gente tem aqui que o desvio padrão é igual a 0, tá? Então, eu tenho um desvio padrão aqui, 0. Ou seja, os meus dados estão bem concentrados e bem juntinhos um do outro. Então, se eu fosse fazer aqui, não vai ficar bonitinho, mas a gente tenta aqui, fazer aquela curva de distribuição, ela ficaria com um formato parecido com esse daqui, ó. Ok? Bom, agora o que acontece? O desvio padrão tem um valor de 0,8, ou seja, os dados estão mais dispersos. Aqui eles estavam concentrados entre 3,5 e 4,5. Agora aqui eu tô indo de 2,5 a 5,5, tá? Mais ou menos. Então, se eu fizesse aquela curva que a gente tá usando como referência, olha como que ela fica mais achatada. Ela tem uma largura maior. Se eu aumento ainda mais esse desvio padrão, olha como que eu vou achatando essa curva. E aqui, então, olha só, que fica até difícil de eu conseguir fazer o desenho para vocês, ó, a mão livre. Então, esse achatamento que a gente tem na curva, em termos do desvio padrão, significa que eu tô aumentando a distância das medidas em relação à média. As medidas reais, né, as medidas observadas, elas estão muito distantes da parte central da minha distribuição, que é a média e a mediana, tá? E a gente busca o quê? Que os dados estejam bem concentrados na região central da distribuição, tá? Então, daí a importância e a interpretação que a gente dá para o desvio padrão. Então, olha, o desvio padrão cresce quando a dispersão dos dados aumenta. Quanto mais dispersos os dados estiverem, maior vai ser o desvio padrão, certo? Agora, uma coisa que é interessante.
Notem que aqui eu tenho todas as médias exatamente iguais, né? Então, o que isso nos leva a pensar? Eu tenho médias iguais e desvios padrões diferentes. Eu posso comparar ou eu posso usar essas duas informações, por exemplo, para dizer qual é o que está em maior variabilidade? Será que a gente pode fazer isso? É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas antes da gente falar disso, a gente tem o seguinte, uma forma que a gente tem de analisar e de dar significado para o desvio padrão é que você tem a média, que é uma medida de tendência central, e o desvio padrão, ele dá pra gente uma medida da distância que os valores se encontram em relação à média. Essa distância aqui em relação à média, tá? E aí, para isso, a gente vai colocar aqui duas situações, olha só. A curva para um conjunto A e a curva para um conjunto B. Se a gente olhar em relação à média e a distância da média até os pontos, lembre que em cima dessa curva que tá aqui estão os pontos que foram medidos, tá? Os valores observados experimentalmente e tudo mais. Então, se vocês notarem, a distância entre esses valores observados e a linha da média é menor na curva B, tá? Isso significa o seguinte, que o desvio padrão aqui é menor do que no conjunto A. E eu posso dizer que esse conjunto B, ele tem uma dispersão menor do que o conjunto B. E aqui a gente tem uma análise que envolve probabilidade, que eu já pego carona, porque daqui a pouco a gente vai estar discutindo sobre isso nas unidades 6, né, nas unidades 7 e 8, perdão. Que a gente diz o seguinte, olha só, numa distribuição que é bem simétrica, aquela que é igualmente, esse valor central aqui, ó, que eu tô marcando, é a média. Então, eu divido essa distribuição em duas partes iguais. E numa distribuição que é simétrica, a mediana, que é aquela posição, né, de ordem, ela é numericamente igual à média. E lembra lá, quando eu falo da mediana, eu tô falando de uma distribuição que tem 50% dos seus valores menores do que ela e 50% dos valores maiores que ela. Se eu tenho uma distribuição bem simétrica, média e mediana são iguais. Então, em termos de probabilidade, a gente tem a probabilidade, as chances de uma medida se encontrar a uma medida do desvio padrão. Imagina, isso aqui é uma medida de desvio padrão, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, a distância, a probabilidade de uma dos valores observados se encontrarem a uma distância de um desvio padrão é de 68%, porque é metade para a direita, metade para a esquerda, tá? As chances de um valor estar a 2 desvios padrões da média é de 95%, metade para cada lado, ou seja, 34 mais 13,59 para um lado e a mesma quantidade para o outro. E a probabilidade de todos os valores observados se encontrarem a uma distância de até 3 desvios padrões é de 99,7%. Ou seja, quase que praticamente 100% dos dados vão se encontrar em até uma distância de 3 vezes o desvio padrão em relação à média, tá? Isso é muito importante, a gente vai voltar a discutir isso com mais calma nas próximas aulas. E o coeficiente de variação? Onde que entra essa história do coeficiente de variação pra gente? O coeficiente de variação, ele é um parâmetro que ele é utilizado quando eu quero comparar dois grupos, tá, de informação, dois conjuntos de informação, usando média e desvio padrão para isso, tá? E aí, com essas duas medidas, eu sou capaz de medir a variabilidade, tá, de um conjunto de dados em relação ao outro. Então, aqui a gente tem a amostra, né? Porque nós temos aqui, ó, o S
para desvio padrão. Então, aqui eu tô falando para vocês de amostra. Meu S ficou parecendo um 5 aqui. Ok? E eu faço o coeficiente de variação, que é o CV, em porcentagem. Ele é a razão entre o desvio padrão e a média da distribuição, multiplicado por 100. Se eu estiver falando de população, aí eu vou só abreviar aqui, né? Porque senão minha letrinha não tá muito bonitinha para vocês ficarem vendo. De população, vou colocar assim, população, vou abreviar aqui, que é o sigma. Uma outra coisa que às vezes a literatura usa é, ao invés de usar o x médio, usar o mi, tá? Mas aqui a gente tá usando só o x médio. Então, x médio, que é a média, é igual a mi, multiplicado por 100. Então, eu consigo calcular o coeficiente de variação populacional. A grande ideia que a gente tem, a grande importância que saiu o corretor, me desculpem, ele saiu com letrinha, com um acentinho, né? Ele nos dá uma ideia do tamanho do desvio padrão em relação à média, ou seja, a variação que a gente tem do desvio padrão em relação à média. Isso é um comparativo muito importante. E que a gente pode, em função, né, com o cálculo do coeficiente de variação, a gente pode classificar o grau de homogeneidade dos dados, ou seja, o quão homogêneos, o quão compactos, o quão concisos, próximos um do outro, os dados estão, tá? E isso aqui é uma classificação um pouco grosseira, mas que ainda é muito utilizada na literatura, apesar de ser grosseira. Então, a gente tem que até 10% de coeficiente de variação eu tenho uma ótima variabilidade, ou uma ótima homogeneidade, na verdade, né? Quanto menor é o coeficiente de variação, mais homogêneo, ou seja, mais conciso, mais compacto estão os dados, mais próximos um do outro, ou menos dispersos também. Entre 10% e 20% é considerado uma homogeneidade boa, entre 20% e 30% regular, e acima de 30% é péssimo, ou seja, os dados não são homogêneos de uma forma confiável. Eles tendem a ser mais heterogêneos do que homogêneos, tá? Então, se você quer comparar a variabilidade entre dois grupos de medidas, usa o coeficiente de variação. Não usa só média e não usa só desvio padrão. Você tem que usar o coeficiente de variação. Por que a gente não usa somente um ou somente o outro? Porque se vocês se lembram, eu vou voltar até um pouco rápido com vocês aqui, porque eu acho que é válido. Quando eu coloquei aqui para vocês, ó, eu tinha médias iguais. Mas eu tinha o quê? Desvios padrões diferentes. Tá? Então, usar apenas o desvio ou apenas a média não é muito aconselhável, tá? Não é muito seguro. Então, quando você busca um parâmetro como o coeficiente de variação, que nos dá um cálculo que relaciona média, que é medida de posição, medida central, com uma medida de dispersão, você tem uma análise completa. Por que você tem uma análise completa? Porque você está levando em consideração, olha, vamos fazer um desenho aqui, um esboço. Você está levando em consideração o comportamento da distribuição no centro e nas extremidades. Então, você tem aqui uma análise mais confiável, mais completa, para fazer classificação com relação à homogeneidade, à consistência dos dados, em relação a eles estarem muito próximos, bem concisos, bem concentrados numa única região. Ok? Isso é importante. Então, agora vamos praticar. Vocês têm exercícios lá no Moodle para resolver. Sugiro que resolvam com calma. Se tiverem dúvida, perguntem. Ou então tentem assistir novamente essa aula para ver se entende um pouquinho mais, mas ainda não conseguiu enxergar exatamente algum passo, alguma etapa, manda mensagem lá no fórum que eu procuro responder vocês o mais rápido possível, tá? Mas um bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau e fiquem com Deus.